Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de outubro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Estamos no capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. E hoje vamos iniciar o item 4. O item 4, né? Então já vamos envolver o nosso querido amigo Augusto para fazer nossa prece de gratidão e já se preparar para a leitura e o estudo dessa noite. Amado Mestre Jesus, é com o coração cheio de alegria que aqui nos reunimos em Teu nome para estudarmos mais uma obra que nos ajuda não só a entender os Teus ensinamentos, mas nos ajuda a fazer as reformas necessárias para que cada vez mais estejamos próximos de Ti. Te agradecemos por mais esse estudo, por mais essa oportunidade de nos melhorarmos e te rogamos, Mestre amigo Jesus, que Tu possa nos intuir, nos orientando para que internalizemos esses ensinamentos. Te agradecemos por tudo. Que Tu fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. E aí, Augusto, como é que foi o nosso... Semana passada a gente continua no capítulo 6, na primeira parte, capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. Estudamos os itens 1 a 3, onde Kardec nos relata que a crença na eternidade das penas perde diariamente tanto terreno que, sem ser profeta, é possível prever-se para breve o seu fim, e que a doutrina das penas eternas teve uma razão de ser como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens poucos adiantados intelectual e moralmente, e que quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O senso moral é o que mais tardiamente se desenvolve nele, razão pela qual não pôde fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito vaga e imperfeita. E hoje a gente vai começar o item 4. À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material pouco a pouco se dissipava e os homens se tornavam mais aptos para compreender as coisas espirituais, o que só aconteceu lenta e gradualmente. Por ocasião de sua vinda, Jesus já pôde proclamar um Deus clemente, falando de seu reino que não é deste mundo, e dizer aos homens: amai-vos uns aos outros, e fazei o bem aos que vos odeiam. Enquanto os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Nessa passagem aqui, nessas duas passagens, quando ele fala do processo de evolução, e que ele diz que para compreender as coisas espirituais, que só aconteceu lenta e gradualmente. Então, o que a gente aprende? Que o processo de evolução coletivo, ele é realmente muito lento, muito lento. A gente diz que a evolução individual, ela é uma opção. A coletiva, para você perceber o coletivo, ele acaba galgando muito lento. Principalmente ainda quando se fala das coisas espirituais. Hoje nós estamos no ano 2024, nós já temos uma evolução espiritual? Não em comparação ao que temos tecnologicamente, né? Temos uma evolução espiritual, mas não tão exuberante quanto a evolução tecnológica. E aí, por que a gente pergunta isso? Nós nos preparamos para a vida espiritual? Não. Então a gente desencarna e continua dando trabalho para o mundo espiritual. Porque a gente não se prepara. Ninguém procura saber o que nós vamos encontrar depois da desencarnação. Ninguém se prepara para o processo do desenlace. Ninguém se atém às influências espirituais que nós recebemos.
Então, o ser humano vive na Terra uma vida horizontal, sem parar para pensar, sem observar, sem atentar que ele também é um espírito e que ele também recebe influências espirituais. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem que às vezes são marionetes na mão desses espíritos. Então, não nos preparamos ainda, né? Não compreendemos, a palavra é essa, compreender as coisas espirituais. E aí ele também fala no processo de evolução da vinda do nosso Senhor Jesus, que apresentou Deus, mas Deus como um Pai. Então, enquanto Moisés levantou que você deveria odiar o seu inimigo e amar o seu amigo, né? Se alguém viesse de lá e matasse alguém da tua família, você poderia ir lá e matar esse alguém. Já era uma evolução. Porque normalmente, se você fosse lá e matasse alguém da minha família, eu ia lá e dizimava a família inteira. Então, isso não era justo. Então, se matou a minha mãe, eu poderia ir lá e matar a mãe do outro. Se de repente matou uma filha, eu poderia ir lá e matar só a filha. Eu não poderia dizimar a família inteira, né? Que é essa regra do olho por olho e dente por dente. Que, na verdade, não é uma criação de Moisés. Essa é uma lei antiga, o Código de Hammurabi, né? Que ele pegou esse código e disse olho por olho e dente por dente. Mas quando a gente vai estudar de forma mais profunda, hoje já à luz da doutrina, é quem com ferro fere, com ferro será ferido. Está falando de que lei? Causa e efeito. Olho por olho, dente por dente, causa e efeito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então a gente vai observando que a regra é a mesma, a interpretação é que vai mudando. Como a gente pega um evangelho, hoje a gente consegue mergulhar um tanto, a gente consegue interpretar. Daqui a uns anos, se nós verdadeiramente estamos no nosso processo de evolução espiritual, a gente já vai olhar coisas que a gente não tinha enxergado antes. E Jesus nos diz que o reino não é deste mundo e nos ensina o amar-vos uns aos outros e fazer o bem ao que vos odeiam. Isso aqui era uma lição super, hiper nova. Principalmente para os nossos irmãos judeus hebreus. Por quê? E para nós. E para nós ainda. Até hoje. Até hoje. Então a gente vê como um movimento de covardia. Dentro da cultura hebraica não tem amar menos, amar mais, gostar. Não existe isso, né? É um erro absurdo quando nós vamos estudar e pegamos um texto e trazemos para o nosso contexto. A gente tem que pegar o texto, para entender o texto, a gente tem que levar para o contexto da época. Então eu não posso pegar, tem até um termo técnico para isso que agora me fugiu da memória, que os historiadores odeiam inclusive isso, né? Os grandes historiadores. Então se eu estou lendo um texto de 1930, eu tenho que entender o contexto de 1930. Se eu estou lendo um texto de 2000 anos atrás, eu tenho que entender o contexto. Então qual era além do contexto, a cultura. Então esse amar que ele fala é justamente fazer o bem. Não é o mesmo conceito, é fazer o bem. Então faça o bem para aqueles que te odeiam. Faça o bem, queira o bem, faça o bem. E isso era um sinônimo para o judeu de fraqueza, de humilhação. Você ter que fazer o bem para uma pessoa que te fez mal. E até hoje, como diz a Carla, é assim ainda. Mas você não revidou, mas você você tinha dado um bofetão nessa pessoa, né? Quantas vezes eu digo, mas menino, você é covarde? Por que você não se movimentou? Você ficou calado frente àquilo, né? A ideia de que o forte é aquele que retruca, né? Então, essa lição de Jesus, se hoje a gente tem dificuldade de entender, na época que ele falou, revoltava. Provocava uma revolta nos hebreus, nos judeus principalmente. O silêncio dele para os judeus era uma covardia. Ele deveria ter reagido. Enquanto os antigos diziam olho por olho e dente por dente. Ele não diz aqui que Moisés dizia, ele diz os antigos, porque é um código de Hammurabi. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novamente criadas e encarnadas? Se assim fosse, teria Deus criado almas mais adiantadas no tempo de Jesus do que no tempo de Moisés?
Mas então, em que se teriam tornado estas últimas? Consumir-se-iam por toda a eternidade no embrutecimento? O simples bom senso repele tal suposição. Não. Essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido, em várias existências sucessivas, desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje se encontram mais adiantadas para receber um ensino ainda mais completo. Então vamos primeiro pensar. Quanto tempo existe entre Jesus e Moisés? Quanto tempo se passaram aí entre Moisés e o nosso Senhor Jesus? Mais de 1.300, 1.400, 1.500 anos. Então, nesses 14, 15 séculos, o grupo que estava ali reencarnado com Moisés, eles evoluíram, sim, evoluíram tanto mais. Mas a gente percebe que a evolução, ela é o quê? Lenta. E quando os espíritos dizem que é lenta mesmo. Essa transição já vai acontecer. É lenta mesmo, exatamente. E a transição começou no século XIX, né? Meados do século XIX. Então, quando o nosso Senhor Jesus veio, 15 séculos aí depois de Moisés, a humanidade naquele momento estava sim preparada para receber a lição. Estava sim preparada para entender a lição. Não entenderam, não aceitaram, porque não quiseram. Todos tinham capacidade de entender. Então, nesse processo de ir e vir, eles foram evoluindo. Não foi. Sim, o que aconteceu então com o grupo que reencarnou na época de Moisés? Foram para onde? E outro, por que os que nasceram na época de Jesus têm uma evolução maior? Vamos pegar nós. Por que nós temos hoje uma tecnologia que 30 anos atrás não tinha? Que 100 anos atrás não tinha? O que é isso? Por que nós temos hoje crianças que estão surgindo mais inteligentes? Por que as crianças de hoje já nascem com os olhos abertos e movimentando a cabecinha para um lado e para o outro? E de anos, 30, 40 anos atrás, a criança passava 2, 3 semanas sem abrir os olhos. Então a gente percebe um processo de evolução. E a gente sabe que quanto mais evoluído o espírito, menos tempo o processo da infância vai diminuindo. Então a gente vê, são os mesmos espíritos indo e vindo. Mas são novos, sim, mas por que Deus fez esse diferente e os outros com menor conteúdo? Por que uns com capacidade e outros não? Então, onde haveria justiça, né? Aí ele diz, o simples bom senso repele tal suposição. Não. Essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido em várias existências sucessivas desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje se encontram mais adiantadas para receber um ensino ainda mais completo, que é a terceira revelação. Então, quantas pessoas não dizem assim: não, eu prefiro não saber, que é para eu não me comprometer? Quantas pessoas não pensam assim? Preferem assim negar, porque não querem, que é para não se comprometer. Mas não adianta, porque a lei de Deus está gravada onde? Só o fato da pessoa dizer eu não quero, isso já mostra que ela sabe que ela está errada e que aquilo é a verdade. Item 5. Todavia, o Cristo não pôde revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio disse: muitas coisas ainda vos diria se as pudesses compreender, e é por isso que vos falo em parábolas.
Mas o Cristo foi muito explícito, sobretudo no que diz respeito à moral, porque, tocado na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender. Quanto aos outros pontos, limitou-se a semear, sob a forma alegórica, os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. O que deu para ele falar, para o povo entender, ele falou. Aquilo que o povo não ia conseguir, ele deixou em parábolas. E parábolas não é uma criação do nosso Senhor Jesus. Parábola era uma técnica de educação que se usava naquela época. E parábola, eu digo que é um texto que está em movimento. Porque dependendo de quem vai interpretá-la, pode fazer uma interpretação cada vez mais profunda. Então, mesmo as parábolas do nosso Senhor Jesus, hoje nós temos uma interpretação. Daqui a 300 anos, nós teremos uma outra interpretação dessas parábolas, cada vez mais profunda. Então, parábola é um texto vivo, ele está em movimento, ele não é estático, ele não está parado. Quando a gente estuda o processo de aprendizagem, né, tem técnicas. E quando a gente pega a lição de Jesus, a gente vê ele usando todas as técnicas para o processo de ensinar. Ele é o mestre. Então hoje a gente estuda a técnica de ensinar, a técnica de memorizar, né? Dentro aí da neuroplasticidade. Aí você diz, aí você vai lendo, meu Deus, Jesus fazia isso. Olha que Jesus, era isso que ele fazia. Então hoje o que está se começando, né, a desenvolver dentro do processo de aprendizagem, no processo educacional, o nosso mestre Jesus, olha, já fazia processo de aprendizagem, comparação. Comparando com aquilo que a pessoa conhece. Aí vem Jesus e fala do grão de mostarda, a dracma perdida. Ele está correlacionando com o que o aprendiz sabe. O processo de repetição. Outra, a emoção. O aprendizado envolvido com a emoção, você também aprende muito mais. Aquilo que é carregado de uma emoção. O medo atrapalha o processo de cognição. Então, aquele professor que provoca medo, ele trava todos os alunos dele. E a gente vê o diálogo dos discípulos, o quanto eles se sentiam à vontade ao lado de Jesus. Jesus não era uma presença que coagia, uma presença que dava medo, que intimidava. Não. Como é que eu sei disso, tia Consuelo? É só lembrar quando eles estavam discutindo quem era o maior entre eles, na frente de Jesus. E as perguntas que eles faziam. Então, isso é de um mestre, isso é de um excelente educador, né? Então, a gente vai vendo, vai estudando, vai dizer, é o mestre no processo de educação. E como mestre, ele sabia e sabe que há lições específicas para a idade de cada aluno, né? De cada aprendiz. E esses eram temas que não poderiam ser falados naquela época. Era necessário o tempo chegar, mas ele deixou a parábola para que hoje nós pudéssemos estudar. Por que ele deixou a parábola? Para dizer, Jesus falou isso. A gente só não conseguiu compreender, mas ele falou. Plantou a semente. Né? Plantou a semente. Vamos mais? A doutrina das penas e recompensas futuras pertence a esta última ordem de ideias. Sobretudo em relação às penas, ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas. Vindo traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor do próximo e pela caridade,
o egoísmo pela abnegação já era muito. Além disso, não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo, reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Olha que interessante. É como você faz com a criança, né? E quantas vezes nossas mães faziam isso, né? Cuidado, não vá fugir, não vá lá para fora, que o homem do saco vai passar e vai lhe levar. Né? Era um processo de educação que as mães acreditavam pelo temor, porque ela também aprendeu assim, né? E Jesus não poderia vir, por exemplo, vamos pegar um momento prático de Jesus. Quando ele na praça, aquela mulher que foi pega cometendo um adultério, né? Ou seja, ou ela era uma prostituta, porque isso também era considerado um adultério, né? Ou ela havia pecado contra o seu esposo, né? Mas Humberto de Campos traz essa história, né? Muito detalhada, a gente já até estudou. Mas vamos lá. Então, a regra mosaica, a lei Talhão, né, que ele foi um legislador, né, ele criou leis, dizia que essa mulher deveria ser levada em uma praça pública e deveria ser apedrejada até a morte. Era uma lei, né, uma lei civil, não era uma lei divina, criada por Moisés. Então, quando jogaram aquela senhora aos pés do nosso Senhor Jesus, e que foi jogado essa batata quente na mão dele, né, a batata quente não era a senhora, era a pergunta. A lei nos manda apedrejá-la até a morte. E tu, o que dizes? Jesus não podia ir contra, e ele nunca foi contra a regra e a cultura. Devemos pagar a César os impostos, né? Então ele sempre foi posto assim em situações. O que ele fez? Olha só, ele não disse: Moisés está errado. Ele abaixou, escreveu alguma coisa no chão. Psicologicamente isso foi excelente, porque ele acalmou os ânimos. Tá todo mundo ansioso, então o silêncio antes de responder é de fundamental importância, porque você faz com que o outro desacelere um pouco, e a multidão estava ali em cima dele. E aí ele levantou e disse: aquele entre vós que nunca pecou, atire a primeira pedra. Ele disse que Moisés estava errado. Ele levou cada um a fazer a sua reflexão. Agora, não é só falar. O poder da fala dele, a vibração dele. Diz o texto que os idosos, os mais velhos, foram os primeiros a largarem as pedras e sair. Ninguém jogou pedra nela. Então, olha a sabedoria do nosso Senhor Jesus em saber falar exatamente, levando cada um a uma auto-reflexão. Vindo traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança que era comum. A legislação mosaica nos ensinou isso. Detalhe, Moisés ensinou isso, mas o 5º mandamento da lei divina era: não matarás. Quando ele legislou, criando essas leis, matando, ele mesmo ia contra o decálogo. Que o 5º mandamento era não matar. E Jesus veio, imagina, quando ele diz aqui: amai uns aos outros e fazei o bem aos que vos odeiam. Fazer o bem aos que vos perseguem, aos que te querem mal. Né? Se prometia o reino dos céus aos bons, esse reino estaria interdito aos maus. Para onde iriam estes? Precisava de uma compensação capaz de impressionar inteligências ainda muito rudimentares, de modo que pudessem identificar-se com a vida espiritual, visto que Jesus se dirigia ao povo, a parte menos esclarecida da sociedade, para a qual havia necessidade de imagens de algum modo palpáveis, e não de ideias sutis. Foi esta a razão por que Jesus não entrou em minúcias supérfluas a este respeito. Naquela época,
Bastava-lhe opor uma punição à recompensa. Então, hoje, quando nós falamos, o céu está dentro de ti e o inferno está dentro de ti, as pessoas têm dificuldade de entender. As pessoas têm dificuldade de entender quando a gente fala de colônias espirituais, quando a gente fala de vale. Mas tia, não está dentro da gente? A gente não consegue entender isso. O vale existe porque Deus criou? As cavernas habitadas existem porque Deus criou? Aquilo ali foi criação da própria mente humana. Como, tia, que a mente humana criou memória de um suicida? Pegaram os 5, levaram para dentro de um hospital todo limpinho, cheiroso, ficaram dentro de enfermarias todas limpinhas e cheirosas. Bastou um deles começar a contar o drama do suicídio, rapidamente as paredes foram ficando escuras, tenebrosas, um alarme disparou, tiveram que socorrer e colocá-lo para dormir. Então, no momento que ele começou a entrar nos próprios pensamentos, no próprio transe, ele mesmo vai modificando aquele espaço, porque nós não entendemos ainda que nós estamos mergulhados em um fluido e quando todos nós, quando pensamos, nós manipulamos esse fluido. Como que Jesus ia falar isso? Há 2000 anos atrás? Aí ele diz, existe o pecado por pensamento. O reino de Deus está dentro de vós. Olha, a mãe de João e de Tiago, os filhos de Zebedeu, os 2 meninos, né, muito jovens, ela chegou com Jesus e disse, Senhor, no teu reino, põe um filho meu à tua direita e o outro filho meu à tua esquerda. Ela tinha ideia de cátedra. E mãe pede pouco, né, para filho, né? Ela quer só... Ele tinha 12 discípulos e ele era os meninos fazia parte dos 12, né? E queria um do lado direito e o outro do lado esquerdo, né? Quase nada. Ele disse, você não sabe o que pede. Ele disse, você não sabe o que pede. Só para sentar ao meu lado. Não é fácil, não. Tanto é que Tiago, ele foi morto da perseguição de Paulo, ele foi martirizado. E João sofreu os seus 90 anos e não foi pouco. Eles beberam do cálice. Vocês podem beber do meu cálice, né? Aí eles disseram, balançaram a cabeça que sim, né? Mas a mãe estava olhando assim, ó. Acho que a mãe estava botando aquele olhão, né? Confirma. Então mãe para aquele olhão, né? Eles balançaram a cabeça e beberam o cálice. Mas aí Jesus diz, mas entre sentar à minha direita e à minha esquerda, isso aí é com meu pai. E eu acho engraçado que a Sandra Borba é uma figura, uma querida, né? Ela diz, olha, nem Jesus discutiu com mulher. Ele colocou a responsabilidade para Deus. Não, isso aí é com meu pai, isso não é comigo não. Uma fofa ela, né? Gente, foi bom o nosso estudo? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O processo de evolução coletivo, ele é realmente muito lento. A evolução individual, ela é uma opção, principalmente ainda quando se fala das coisas espirituais. Hoje nós estamos no ano 2024, nós já temos uma evolução espiritual? Não. Nós nos preparamos para a vida espiritual? Não. Então a gente desencarna e continua dando trabalho para o mundo espiritual, porque a gente não se prepara. Ninguém procura saber o que nós vamos encontrar depois da desencarnação. Ninguém se atém às influências espirituais que nós recebemos. Então, o ser humano vive na Terra uma vida horizontal, sem parar para pensar, sem observar, sem atentar
que ele também é um espírito e que ele também recebe influências espirituais. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem que às vezes são marionetes na mão desses espíritos. Não compreendemos, a palavra é essa, compreender as coisas espirituais. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Está falando de que lei? Causa e efeito. Olho por olho, dente por dente, causa e efeito. A regra é a mesma, a interpretação é que vai mudando. Jesus nos diz que o reino não é deste mundo e nos ensina o amar-vos uns aos outros e fazer o bem ao que vos odeiam. Isso aqui era uma lição super, hiper nova, principalmente para os nossos irmãos judeus hebreus. Por quê? E para nós. Então a gente vê como um movimento de covardia. Esse amar que ele fala é justamente fazer o bem. Não é o mesmo conceito, é fazer o bem. Então faça o bem para aqueles que te odeiam. Faça o bem, queira o bem, faça o bem. E isso era um sinônimo para o judeu de fraqueza, de humilhação. Então, essa lição de Jesus, se hoje a gente tem dificuldade de entender, na época que ele falou, provocava uma revolta nos hebreus. O silêncio dele para os judeus era uma covardia. Quando nosso Senhor Jesus veio, 15 séculos aí depois de Moisés, a humanidade naquele momento estava sim preparada para receber a lição. Não aceitaram porque não quiseram. Nesse processo de ir e vir, eles foram evoluindo. Por que os que nasceram na época de Jesus têm uma evolução maior? Vamos pegar nós. Por que nós temos hoje uma tecnologia que 30 anos atrás não tinha? Por que nós temos hoje crianças que estão surgindo mais inteligentes? Então a gente percebe um processo de evolução. E a gente sabe que quanto mais evoluído o espírito, menos tempo o processo da infância vai diminuindo. São os mesmos espíritos indo e vindo. Quantas pessoas não dizem assim: não, eu prefiro não saber, que é para eu não me comprometer. Só o fato da pessoa dizer eu não quero, isso já mostra que ela sabe. Aquilo que o povo não ia conseguir, ele deixou em parábolas. E parábolas não é uma criação do nosso Senhor Jesus. Parábola era uma técnica de educação que se usava naquela época. Dependendo de quem vai interpretá-la, pode fazer uma interpretação cada vez mais profunda. Então, mesmo as parábolas do nosso Senhor Jesus, hoje nós temos uma interpretação. Daqui a 300 anos, nós teremos uma outra interpretação dessas parábolas, cada vez mais profunda. Então, parábola é um texto vivo, ele está em movimento, ele não é estático. Então, hoje, o que está se começando, a desenvolver dentro do processo de aprendizagem, no processo educacional, o nosso Mestre Jesus, já fazia processo de aprendizagem, comparação, comparando com aquilo que a pessoa conhece. Hoje, quando nós falamos, o céu está dentro de ti e o inferno está dentro de ti, as pessoas têm dificuldade de entender. As pessoas têm dificuldade de entender quando a gente fala de colônias espirituais, quando a gente fala de vale. Mas tia, não está dentro da gente? A gente não consegue entender isso. O vale existe porque Deus criou? As cavernas habitadas existem porque Deus criou? Aquilo ali foi criação da própria mente humana. Nós não entendemos ainda que nós estamos mergulhados em um fluido e quando todos nós, quando pensamos, nós manipulamos esse fluido. Como que Jesus ia falar isso? Há 2000 anos atrás? Aí ele diz, existe o pecado por pensamento. O reino de Deus está dentro de vós. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, aos nossos amigos espirituais aqui presentes e, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.
Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.